Olá, internautas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um programa podcast Língua Portuguesa e Literatura aqui no canal Hubert Silderi. Hoje a nossa proposta vai ser apresentar uma proposta de interpretação para o poema Contrariedades de Cesário Verde, poeta português, um poeta que alguns autores, alguns críticos o colocam no realismo, ou no parnasianismo, ou no naturalismo, dependendo da produção literária do Cesário Verde. Mas nós não queremos aqui hoje falar sobre essa questão da inserção de Cesário Verde numa determinada escola literária, né? A ideia é apresentar uma proposta de interpretação para o poema Contrariedades, tá? O poema pode ser acessado pelo link que está na descrição desse vídeo, na descrição, tá? E, enfim, vamos para a proposta de interpretação. Lembrando que convém lembrar que o texto literário ele apresenta várias interpretações, né? A linguagem literária apresenta uma característica de plurissignificação. Em virtude dessa plurissignificação da linguagem, né, é que se percebe que a interpretação de um pode ser de uma forma, a interpretação de outro pode ser de outra forma, enfim. Então, cada um pode ter uma interpretação diferente a respeito de um determinado texto literário, né? Nos textos em prosa, nos romances, nos contos, crônicas, isso talvez seja assim, menos incisivo, né? Porque já tem os personagens, né? O ambiente, o espaço, né? O enredo, né? Então, que pode trazer ali de novidade na análise de um romance é o conjunto de temas que pode ser levantado. Na poesia também, esse conjunto de temas pode também ser levantado. Só que pelo estranhamento da linguagem, né, existente no poema, é possível que haja interpretações diversas sobre o mesmo poema. Por isso que eu vou trazer para vocês, nesse podcast, uma proposta de interpretação. Não é uma interpretação definitiva, né? Tanto que nós, professores, pesquisadores, quando falamos de texto literário, nós falamos assim, um texto pode significar isso, parece que o eu lírico apresentar isso ou aquilo, então não é uma análise definitiva, tá? Agora, mesmo que não seja uma análise definitiva, é importante que o analista, né, do poema, o que está fazendo a interpretação, se valha de elementos do texto, do poema. Não é? Não pode ter qualquer interpretação assim, sem um respaldo do próprio texto. Então, o texto tem que trazer o elemento para que o leitor compreenda aquilo que o analista quer dizer, não é? Então, se eu tenho uma interpretação X, essa interpretação X deve estar baseada em dados do texto, não é? Já que esses mesmos dados podem gerar várias interpretações, mas o dado está ali, né? Então, é importante que o dado esteja presente no texto. Então, por isso que eu falo muito com os meus alunos que na análise interpretativa, né, na análise do discurso literário, na interpretação do poema, é importante que o aluno cite exemplos do texto, para que ele possa, né, validar aquela possível interpretação, né, que não é definitiva, como já disse. Nenhuma interpretação, nenhuma proposta, nenhuma interpretação literária é definitiva. A proposta trata-se
sempre de uma proposta de interpretação, né? Então, a minha proposta de interpretação para o poema Contrariedades, de Cesário Verde, né, um poeta português, esse poema ele pode ser considerado um poema argumentativo, né, um texto argumentativo, né, se bem que a linguista Ingeborg Kor, né, ela diz que toda linguagem ela é eminentemente argumentativa, né? E claro que existem divergências a essa visão, né, essa maneira de ver, né, o texto como um todo. Mas eu concordo com a Ingeborg, né, no sentido de que todo texto apresenta um quê argumentativo, né? E esse poema do Cesário Verde não foge à regra, né? Ele tem, grosso modo, um quê argumentativo, né? Ele apresenta uma argumentação, né? O poeta, na linguagem lírica, propõe que seja revista a ideia do que seja literatura. Mais especificamente, qual tipo de literatura é aceito pela sociedade envolta, né, formada por críticos literários que trabalham em diversas mídias, né, na época jornais e revistas, né? Hoje, por exemplo, poderíamos transpor para a televisão, para a internet, enfim. Se atualizarmos, no caso, Cesário Verde para os dias de hoje. Se observarmos as primeiras estrofes do poema, poderemos notar um eu lírico que se mantém intenso frente às produções literárias de sua época, mas ao mesmo tempo distenso a essas produções. Prova disso é que o eu lírico ama a acidez e os ângulos agudos, né? Os ângulos agudos são aqueles ângulos, né, que medem menos de 90 graus. Ou seja, há uma devoção à poesia do mais e à poesia do menos, o que justifica o título do poema, que é a união dos contrários. Pergunta-se até se Cesário Verde tenha convocado, né, a estética barroca no poema dele, né, já que ele trabalha com essa ideia dos contrários, né, no poema, né, essa questão do aceitar ou não aceitar uma determinada questão sobre a literatura, enfim. Na quinta estrofe, o eu lírico apresenta outra contrariedade, a das raivas frias. A proposta de Pálage aqui reúne a intensidade da raiva diante do comportamento dos críticos literários da época com a frieza que anula qualquer perspectiva de mudança de fato. As raivas frias, né, são um inconformismo diante de um determinado status quo, não é? Mas que pela frieza tal inconformismo se desvanece, porque o eu lírico parece não ver nenhuma perspectiva de mudança. Nesse âmbito, né, há a ideia de que o poeta se manifesta pela recusa de escrever nos gêneros prosaicos. O eu lírico reconhece a possibilidade de fama daqueles que escrevem em prosa, mas ele parece ir na contramão desse pensamento, né? Já que, ao mesmo tempo que não há já que o eu lírico não deseja fama, mas reclama pela falta de um reconhecimento de sua produção lírica, quer dizer, mais uma contrariedade, situação essa que será mudada muito tempo depois, né? Cesário Verde é um poeta reconhecido hoje em Portugal, obviamente aqui no Brasil há muitos estudiosos que se debruçam sobre a obra de Cesário Verde. À época da escrita do poema, o eu lírico esperançou, né, convocando aqui um termo esperançar, né, Paulo Freire, esperançou ter a sua produção poética reconhecida. Nessa esperança, ele não nega a existência de um mundo exterior que também precisa de atenção, como o caso da secretária, na terceira estrofe, e o da vizinha, na última estrofe. Isso mostra que o eu lírico, que reclama pelo reconhecimento, não está alheio às questões do cotidiano, que também são matéria-prima para o seu fazer poético. Daí é que se nota a vontade do poeta de fazer com que entre em cena na poesia o discurso da vida. A atitude essa que, pelos críticos da época, não era tão valorizada, né? Ao contrário do que queria o poeta, né?
Então, Cesário Verde, se ele não foi reconhecido à época, foi porque ele trabalhava com essas questões, né, de introduzir elementos do cotidiano, né, do físico, do sentimental. E isso não era muito bem visto à época de Cesário Verde, né? Muito tempo Cesário Verde é como se fosse o precursor da poesia moderna portuguesa do século XX. E em sala de aula esse texto é muito rico para trabalhar a questão da fama, a questão do reconhecimento, né? O que vale a pena tratar o que vale a pena fazer em prol de um determinado reconhecimento, né? No caso da literatura, ter reconhecimento pela literatura. Que literatura seria essa? A literatura de massa, como Jean Tortel nos propõe, a paraliteratura, ou seria uma literatura mais densa, mais crítica, né? Aquela que mais engajada, né? Se bem que toda literatura pode ser engajada, né? Mas a literatura, dependendo de quem está lendo o poema, o texto literário, né? O leitor ele pode mudar um status quo a partir do texto literário, não é? Então, que status quo deve ser mudado quando nós lemos contrariedades, não é? Fica então a reflexão de hoje para o nosso podcast. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no nosso canal e até uma próxima oportunidade. Até!